Boa noite a todos, a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto e a gente está seguindo nas quartas-feiras com o estudo do livro Portões da Prática Budista. Aí eu fico feliz que a gente está olhando justamente a questão, a gente vai entrar hoje, né? Da prática na vida cotidiana. Então, quem está chegando hoje, deixa o link no chat sobre o direcionamento do que a gente está fazendo e aproveito para lembrar que os encontros eles estão sendo gravados e disponibilizados depois no YouTube. Às vezes a pessoa diz, não, mas é muita informação, é muito isso, é muito aquilo. Então depois você separa um tempinho aí, pega um caderninho, vai pegar a aula, dá uma revisada e aprimorar o que precisa ser aprimorado, né? Antes que eu esqueça também, queria convidar todos e todas para participar do retiro com o meu professor, que vai ter agora, que é com Lama Padma Santen. Começa agora dia 25 e vai até o dia 2. Então, é retiro de inverno. E o retiro de inverno ele vai aprofundar sobre o tema de visão, meditação e ação. Então, hoje, a gente tem uma amostra grátis. Esse capítulo, que é o capítulo 5, que é a prática na vida cotidiana, ele é uma amostra grátis de tudo que vai ser abordado no retiro, né? Depois eu posso colocar aqui o link de acesso ao retiro e devido ao retiro, semana que vem eu não vou estar conduzindo encontro, tá? Porque eu vou estar presente no retiro. Então, ó, semana que vem, 29 de julho, não haverá encontro. Pois eu vou estar acompanhando o retiro, tá? Então, eu acho que parece que a Monize falou da outra vez que quem chega depois não vê, né? Então, deixa eu botar aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V, pá. Para a pessoa poder acompanhar. E vamos seguir com o estudo do livro Portões da Prática Budista. Para quem está com o livro, página 54. Para quem não está, pode seguir ouvindo o encontro, né? Então eu fico feliz que hoje, de fato, a gente vai poder entrar nesse tema que é como aplicar o ensinamento, né? Ou poderia dizer assim, a prática da meditação no cotidiano. Esse é um tipo de prática que eu considero como se fosse assim, a minha prática principal, que é a prática da bodhicitta, né? E é um tipo de... Boa noite, Raquel. Bem-vinda. E é um tipo de prática que faz a gente andar com os pés no chão. Não estou sendo debochado, essa é a minha especialidade, mas não é isso que eu estou falando. É que às vezes a gente torna a prática muito espiritual, mas espiritual até além da conta. Então, com essa abordagem que a gente vai ver hoje aqui, que é a questão de como praticar no cotidiano a partir da sabedoria, né? Então, é uma boa coisa, assim. Eu fico feliz de a gente poder estar se encontrando no meio de uma pandemia e poder estar aprofundando sobre esses temas, né? Ou seja, a gente já está duvidando que a vida não é ganhar o salário, passear para lá e para cá, ir no shopping e acabou, entende? A gente já está duvidando que, tipo, peraí, a normalidade é uma, é apenas uma face da vida. É apenas um cenário da vida. Ela não é tudo. A gente não está negando também. Mas a gente está desconfiado que existe vida além da bolha, né? Então, o que é que acontece?
Antes de entrar no tema de fato, que eu estou aqui até parecendo um menino pequeno para falar sobre isso, ainda precisar terminar a parte que é a aspiração, a, a espaço, a aspiração de querer colocar isso em prática. Então, os estudiosos e cientistas vão chamar isso de bodhicitta da aspiração. Por exemplo, quando a gente vira o ano, a gente faz aquelas coisas assim, que é tipo, é, que 2020 seja um ano, aí faz a wish list, né? A lista dos desejos, assim. Tá, 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 tá. Aquilo pode acontecer e pode não acontecer, mas o desejo está lá, entende? Então, a gente, Dzongsa Khyentse Rinpoche, é, ele vai dizer, a gente deveria só aspirar à compaixão. Isso já é uma grande coisa. Porque no meio de uma mente que está acostumada a andar de modo autocentrado, ela está aspirando a alguma coisa muito maior do que o próprio foco dela mesma, entende? Ela está ela tá ampliando o foco da mandala dela, né? Então, o que é que acontece? Página 5.4, ele vai dizer assim, lembrando que como é a bodhicitta da aspiração, é uma coisa que se dá em relação, tá? Porque alguns aqui podem dizer, mas Roberto, se estamos falando de bodhicitta, estamos falando de compaixão, precisamos falar sobre prajnaparamita, precisamos falar sobre a vacuidade. Ótimo. Mas nesse caso aqui, ele, nessa forma de abordar, ele primeiro vai tratar uma relação mais amorosa com o, o nosso inquilino, né? Que é a nossa mente. Como estamos tratando isso, né? Para onde a gente for, a gente leva a nossa mente. Então, ele está tentando primeiro pacificar um pouco essa relação, já que a forma como a gente lida conosco é uma forma muito agressiva. É uma cobrança agressiva. Tem uma pessoa que eu tô acompanhando, né, a única coisa que eu disse para ela, eu disse, tu tá fazendo tudo certo, mas esse é o teu problema, entende? Tu quer tudo 100% o tempo todo, e o caminho não é sobre excelência. O Buda não vai aparecer para te dar uma medalha pela tua excelência, ele não vai aparecer para te dar 10, entende? Porque é como a gente está acostumado, entende? A gente vai fazer e vai botar muita energia naquilo, na condição de um resultado externo. Então, sei lá, vamos supor uma pessoa que foi excelente no, durante todo um processo educacional. Ela traz esse processo de cobrança, né? De se isolar, de querer fazer tudo perfeito e pá, pá, pá. Pois é, aqui a única coisa que a gente está querendo é que a gente volte a ser ser humano. Só isso. A parte do robotizar, de querer ser perfeito, etc. Deixa isso, deixa isso um pouco de lado, sabe? Vamos voltar a ser um pouco ser humano, assim. Então ele diz, se você verificar que a sua conduta, o que é a conduta? A conduta é a forma, é o eixo que a gente vai repousar para poder andar ao redor. Então ele diz, se você verificar que a sua conduta deixou a desejar, qual é a conduta de um bodhisattva? A conduta de um bodhisattva é motivação correta, capacidade de estar disponível para ajudar dentro do que for possível, capacidade também de olhar e aprimorar o que precisa ser aprimorado. Então, a melhor coisa que a gente poderia fazer é sempre olhar quais são as nossas limitações e quais são as nossas dificuldades para poder trabalhar com elas, né? Porque é mais ou menos assim, vamos dar um exemplo grosseiro e grotesco. Não é isso, mas eu vou dizer que é. É mais ou menos assim, quero fazer um empréstimo para, sei lá, criar um centro de retiro. Mas aí quando eu vou fazer um empréstimo, o banco diz, olha, tu tem uma dívida aqui. Eu não tenho como te emprestar, entende? Tu tem uma dívida aqui primeiro. Ou seja, essa dívida aqui primeiro,
os lugares que a gente diz assim, bom, isso aqui tá negativo, mas eu não quero nem olhar, deixa isso quieto assim. Aí eu fico querendo fugir daquilo, entende? Falta uma, uma relação de amor com a própria pessoa. Como se ela estivesse muito machucada. E como ela está muito machucada, ela não quer nem olhar para aquilo, entende? Ela não quer nem cogitar ouvir o nome daquilo. Ou seja, os lugares, as situações que nos assustam. Então, se a nossa conduta deixou a desejar, a gente sabe quando aquilo deixou a desejar, entende? A gente sabe. Não precisa ninguém criar uma regra para isso. A gente sabe. Se aquilo deixou a desejar, não ajuda em nada você se sentir culpado ou se recriminar, né? Ou seja, para nós, o mito do santo não vai funcionar. Que é assim, eu sou alguém, eu pequei, eu fiz tudo errado, não sei o quê, não sei o que lá. Isso não vai nos ajudar. Então ele diz assim, o objetivo da nossa prática é observar o que você fez. Primeiro, qual é o objetivo da prática? Observar o que foi feito. Não é fazer vista grossa, né? Não é isso. Observar o que foi feito e observar quais foram as ações nocivas que foram feitas naquela situação para que, enfim, ela possa ser purificada. Então, ó, ele não fala dessa forma, tá? Mas eu acho que é uma coisa que fica bacana, né? Item 1, item 2, item 3. Item 1, estar consciente do que foi feito. Para eu poder estar consciente, eu preciso praticar meditação. Não é assim, eu fiz isso e ponto. Não vai se repetir. Não, pô, você precisa parar e olhar. Não, isso aqui está de acordo com o que os ensinamentos estão trazendo. Item 1. Item 2. Olhar quais foram, pelo menos, as ações não virtuosas que foram feitas. Né? Se puder ter um ganchinho e olhar com um pouco mais de profundidade e ver as emoções, ótimo também. Mas a pessoa ela precisa. É como se fosse um tratamento assim, ela precisa parar de ficar doente de novo, entende? Então ela precisa ter consciência do que é que acontece. Então, observar. 2, olhar para as ações negativas. E 3, entender que aquilo pode ser purificado. Nessa parte de entender que aquilo pode ser purificado, aí essa é a mensagem que a gente está tentando trazer, entende? Então, ele segue. A negatividade, ela não fica gravada na base da mente de forma indelével. Então, por exemplo, vocês aqui jovens, acho que vocês não pegaram a fase da fita cassete, né? Aliás, hoje era quarta-feira, hoje era promoção. Hoje era pegue, pegue 4 e pegue 4 e pague 3, leve um grátis, né? E se a fita não voltar rebobinada, paga a multa. Então, dia de quarta-feira que era a locadora era assim, ó, lotada. Então, o que é que acontece? É como se a nossa mente fosse essa fita, entende? Então, ela tinha uma travinha que se você quebrasse a lingueta, você não podia gravar na fita. Então, as fitas de locadora, elas tinham essa proteção. Então, aqui o que ele está tentando mostrar é que assim, a fita, o conteúdo da fita pode ser regravado. Quando ele diz modificado, significa assim, estou consciente e reconheço. Quando eu reconheço, eu não olho mais para o que está surgindo dentro de uma visão comum, como um recorte a partir da bolha. Eu olho a partir da visão de sabedoria. Então, em primeiro lugar, antes de pular a etapa de já ir para a visão de sabedoria, ele está tentando dizer assim, você precisa estabelecer uma relação compassiva com você também. Porque tem uma coisinha que pega bastante, assim, ao longo desse tempo que eu estou facilitando, o que eu mais escuto é a pessoa querer começar como o mito do santo. Que é assim, eu vou cuidar de todo mundo, eu vou levar a cruz nas minhas costas, e papapá, 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 mas ela tem uma relação muito agressiva com ela, entende? Ela se culpa, ela se bota para baixo o tempo todo.
Então, esse santo precisa se perdoar, entende? Quando ele diz também que a negatividade pode ser modificada, essa, esse é o ponto de partida do Dharma. Por exemplo, numa coisa mais técnica, né, eu poderia dizer, a negatividade pode ser modificada, porque a tua face é sabedoria, né? Primeira nova verdade é a verdade do sofrimento. Então, a pessoa, eita, eu estou sofrendo. Pois é, eita, não é que o Buda falou isso? Falou. Segunda nova verdade é que o sofrimento tem causas. O Buda também falou isso, né? Terceira, é que existe um caminho para poder se livrar disso, entende? E o quarto é efetivamente o caminho. Ou seja, portanto, façam um retrospecto. Então, galera, assim, tempos de pandemia, talvez agora esteja um pouco mais acertado, mas durante esse processo aí, até chegar agora, tudo que surgiu, retrospectiva 2020. Não tem nesse programa, eu não sei se ainda tem na Globo, porque eu não assisto televisão, eu assisto Netflix, o seriado, etc. Mas televisão, fantástico. Mas tinha um programa que era retrospectiva e dizia um ano, né? Pois é, não espera chegar até dia 31 para fazer retrospectiva. Pega um caderninho aí maroto, bota aí 22 de julho, diário de bordo, Capitão Kirk falando. Aí bota teu nome ali e tu começa a escrever, entende? Pega esse retrospecto do que é que na tua visão surgiu de negativo nesse período. O que é que surgiu de aflição. O que é que tu diz assim, bom, mas isso aqui eu não quero nem imaginar. Pega isso, assim. Só escreve. Só escreve. Se você enxergar defeitos e deslizes, chame. Aí aqui ele vai entrar numa abordagem do Dharma. Dharma são os ensinamentos. Do Dharma, que é uma abordagem chamada abordagem devocional, tá? Mas a gente vai ver que existem outras abordagens também. Mas a gente precisa falar sobre isso. Ou seja, chame por um ser de sabedoria. No nosso caso seria assim, fazer a prece de 7 linhas, ou fazer um mantra da compaixão, ou mantra da Prajnaparamita. Enfim, qualquer coisa que não faça reforçar o senso de peso que você mesmo está dando para aquela situação. Então você não precisa ir a um lugar especial, pois não há um lugar onde a prece não possa ser ouvida. Não importa se você considera a perfeição como sendo Deus, Buda ou uma deidade. O fundamental é que quando você a objetifique, não haja nenhum defeito, falta, julgamento ou limitação naquilo. Isso aqui é um meio hábil, entende? Meio hábil é assim, como que tu ajuda a pessoa a ela ter força na própria sabedoria que ela tem, mas ela desconfia que não tem. Então são meios hábeis, ou seja, a gente oferece o remédio e a pessoa vai ter que tomar. E ela vai ver se aquilo funciona para ela ou não. Então a perfeição absoluta propicia a você as bênçãos da purificação. O que é bênção da purificação? Bênção da purificação é assim, não vai aparecer um Buda e vai resolver todos os seus problemas. Não é isso, entende? Bênção da purificação é aquele demônio, ou seja, o demônio é o quê? Os obstáculos, as dificuldades, ele voltar e ele se tornar um servo. Em que sentido? E no sentido de que, tipo, aquilo volta, mas aquilo não te deixa frágil como antes. É tipo o filme A Invocação do Mal 2, entende? Que tem um demônio lá e, tipo, como o personagem principal agora sabe o nome do demônio, o demônio perde força. Enquanto ele não sabe, ele tem medo, entende? Enquanto ele não sabe exatamente o que é que está acontecendo, ele tem medo. Ele fica se sentindo esquisito, estranho, deprimido para baixo. Isso aí são sintomas do samsara, entende? Não é o que a pessoa é de fato. Aí ele diz, bom, isso aqui é um método, né? Um método que é, confesse tendo aquele ser de sabedoria como sua testemunha e arrependa-se sinceramente do mal que você causou, comprometendo-se a não repeti-lo. Enquanto você medita, visualize uma luz irradiando do objeto de sua perfeição, limpando você e purificando todos os erros do seu dia, dessa vida e de todas as suas vidas que você já viveu. Então, o que acontece? Isso aqui é um método. Eu não fiz treinamento em cima desse método,
Então eu só vou assumir que isso aqui existe, mas eu não vou comentar, tá? Porque é simples, eu não fiz esse tipo de treinamento. Quando você olhar para o seu dia, talvez você também veja que conseguiu trazer felicidade aos outros. Então, isso aqui é incomum, né? Geralmente é assim, eu quero ver se eu tô com a minha felicidade em dia. Tudo bem, entende? Tudo bem a gente desejar ser feliz. Agora experimente também oferecer essa felicidade para as outras pessoas, irradiar essa felicidade para as outras pessoas e veja o que acontece. Geralmente a gente chega nos lugares mendigando, mendigando atenção, mendigando que a nossa forma seja a forma correta, ir para lá ou para cá. Agora experimenta tu chegar nos lugares e oferecer a tua presença. Experimenta só isso, chegar nos lugares e oferecer a tua presença. Então, ele diz, talvez você tenha dado de comer a um animal com fome, ou talvez tenha praticado generosidade, ou talvez tenha praticado paciência. Ou seja, às vezes as pessoas vêm, né, e como o senso de cobrança é muito alto, a própria pessoa não vê que, tipo, peraí, nas últimas 48 horas, será que a pessoa não fez um ato de bondade? Não, ela fez, pô. Por exemplo, dar de comer a algum animal com fome, ou oferecer alguma generosidade. A gente sempre tem essas possibilidades, né? Por exemplo, a minha namorada, no momento, ela está participando de um grupo onde o pessoal do grupo está oferecendo quentinhas. Isso é um ato de generosidade, né? Tipo, tu está oferecendo teu tempo, tua dedicação, está oferecendo teu trabalho para aquilo fazer acontecer. Tu tá lidando com pessoas, né? Tipo, tem hora que, tipo assim, tu tá numa reunião, aí o sangue sobe a cabeça, né? E o que foi que houve? Não, é que assim, tava dando vontade de te matar, mas o Buda falou em ter compaixão aqui. Aí tu respira, né? E treina a paciência. Porque tu tá lidando com pessoas, né? E aí tu vê assim, que não é assim, eu sou uma pessoa paciente. Não, não é isso, entende? É assim, bom, se fosse eu naquela situação, eu faria o mesmo. Porque eu começo a entender a parte humana, né, que nos une. E a parte humana que nos une aceita que o outro também está sujeito a errar, né? Que o outro, naquela situação, ele pode estar sendo exaltado. Então, é interessante olhar que mesmo na visão limitada, mesmo que a visão do outro seja limitada, essa visão limitada está tentando fazer o melhor possível. Pode não estar sendo a mais hábil, pode não estar sendo a visão mais hábil que está chegando ao grupo. Mas aquela tentativa de fazer aquilo acontecer, na perspectiva da pessoa, aquilo é o melhor possível. Então é interessante olhar isso, sabe? Então, pode surgir generosidade, pode surgir paciência, né? O que foi? Você está rindo de quê? Não, é porque aqui na reunião estava dando vontade de mandar você ir para aquele canto. Mas eu respirei aqui e paciência, né? Paciência, e vamos seguir. Não vale botar a música do Lenine, tá? Que é eu finjo ter paciência. Não, é paciência mesmo, assim. De sentir a raiva vindo e no meio daquilo tu perceber que tu pode transmutar aquilo, entende? Aí ele diz, mas em vez de parar por aí, resolva fazer melhor ainda no dia seguinte. Porque é natural que, como seres humanos, a gente quer uma posição de conforto, né? A gente vai aspirar por uma posição de conforto. Aí, pois é, se você hoje subiu 10 quilos, amanhã aspire subir 15, entende? A gente sair da nossa zona de conforto, galera. Zona de conforto é a pior coisa que existe, porque é zona de conforto, entende? Tu não aprende nada, tu não aprende nada sobre tu não aprende nada sobre as pessoas. A gente precisa de contato para poder aprender. E naturalmente isso é desafiador, né? Isso é desafiador. Então, cultive uma atitude de maior habilidade e compaixão em suas interações com os outros. Isso é uma atitude de um bodhisattva, né? Então, tem um livro famoso na literatura budista que é o Estilo de Vida do Bodhisattva, do Shantideva. E ele vai tratar da atitude do Bodhisattva no dia a dia, né? Então, em primeiro lugar, o Bodhisattva ele tem habilidades. Todo mundo aqui tem o quê? Deixa eu ver quantas pessoas tem no Zoom. Aqui tem 13 pessoas, né, contando comigo.
Então, todo mundo aqui tem alguma habilidade. Mas, geralmente, a gente quer começar... a gente começa pela pobreza, né? Que é assim... Ah, mas o outro tem, eu não tenho. Poxa, Roberto, mas tu sabe isso, tu sabe aquilo, e tu não sei o que, tu não sei o que lá. Isso é a pobreza, entende? Esse é o modo usual do samsara. Aí pare um pouquinho assim e veja, tem alguma coisa que tu pode oferecer, entende? Todo mundo pode oferecer. Então ele diz assim, cultive, cultivar. Cultivar é feito isso aqui, ó. Isso aqui, se eu parar de colocar água nisso aqui, acontece o quê? Todo mundo entende, né? Pronto, é a mesma coisa. Então eu preciso cultivar, entende? Cultivar é olhar com cuidado e ser honesto comigo, né? Então eu paro e vejo, bom, será que eu posso aprimorar isso aqui? Sempre tem alguma coisa para aprimorar. E depois, cultive também a atitude de compaixão em suas interações com os outros. Então, ó, galera, desculpe, mas achar que a prática de meditação é ficar isolado em algum lugar e a pessoa vai encontrar uma luz de não sei o que, de não sei o que lá, isso aí é uma viagem ultra espiritual, não é isso, entende? A nossa prática é aprimorar o que precisa aprimorar. A gente sempre tem uma coisa para aprimorar, pô. E cultivar a compaixão em interações com os outros, na interação com os outros. A gente sempre aparece um mestre iluminado assim. Sempre aparece. O mestre iluminado é aquele que vai lá e pisa no pé, assim. E pisa sorrindo, assim. Que é com um debochezinho. Pisa sorrindo. Aí, opa, agradecido. Bem que o Buda disse. Mestre iluminado. Sempre tem, entende? Por exemplo, a pessoa agora tem um filho dentro de casa. Mestre iluminado. Você perdeu o seu sono. Você, né? Você agora vai ter que se dedicar para fazer aquilo andar. A pessoa encontra com a sogra. Mestre iluminado. Não, nem todas, né? Nem todas. A atual não dá problema não. Aí, que não existe ex-sogra, né? Então, a pessoa encontra com o chefe, mestre iluminado. Por quê? Porque o que é mestre iluminado? É que ele vai mostrar exatamente o teu meio hábil e a tua limitação com aquilo. A gente sempre vai ter uma limitação, entende? Porque a gente não tem a gente não é onisciente, a gente não detém a sabedoria do mundo. Sempre tem uma situação que tu diz, ah tá, então essa situação aqui eu preciso aprimorar, entende? Então, o caminho espiritual ele exige coragem. Coragem em que sentido? Tipo, isso aqui resumiu o budismo inteiro, né? Cultivar uma atitude de maior habilidade e dois, ter compaixão na interação com os outros. Depois ele diz: dedique a energia positiva criada por suas ações positivas para todos os seres. Isso aqui é chamado o termo técnico, né? Que é os méritos, que é a energia positiva que é criada naquela interação. Sejam eles quais forem, seja qual for a condição que se encontrem. Então pense dessa forma. Possa essa virtude criada aliviar o sofrimento de todos os seres, e possa ela lhes trazer felicidade no presente e no futuro. Ou seja, não é ter ou não ter, eis a questão. Não é ter ou não ter. É a mente que está fazendo aquilo, entende? A mente que está fazendo aquilo ganhar brilho, a mente que faz aquilo ganhar vida. Esse é que é o ponto. Então, durante o dia, verifique como está a sua mente. Pronto, isso aqui agora sim, agora entrou onde eu queria entrar. Que é assim, como está sendo o meu comportamento? Qual a minha real intenção? Esse é o ponto, entende? Qual a minha real intenção em fazer aquela ação? Será que eu estou só querendo ganhar um currículo homologado do Buda, mostrando que eu sou ultra espiritual e faço as coisas assim, assado? Ou eu estou realmente fazendo aquilo com a motivação de querer ajudar? E, e se o outro recebeu aquela ajuda, ótimo. Se o outro não recebeu, eu não tremo com aquilo, né? Porque eu não estou apegado àquilo, eu não tenho um apego àquilo, eu tenho lucidez. Aí o treinamento inteiro é esse, entende? Não é assim, eu sou um ser perfeito e vou subir ao topo da montanha. No topo da montanha só cabe uma pessoa. Pô. A Pema Chodron não vai falar disso, né? No livro Quando Tudo Se Desfaz. Ela diz que quando o Bodhisattva atinge o ponto final, ele não vai para o topo da montanha, ele volta para a base da montanha.
Porque na base da montanha é que as pessoas estão, entende? Esse é o ponto. Agora, é da natureza da identidade, quando ela faz uma ação não virtuosa, seja qual for, e ela está ignorante frente àquilo, não ignorante que, tipo, eu não tenho escolaridade, não é isso. Ignorante, ela não tem consciência mais ampla, ela não joga luz sobre aquilo, ela não iluminou aquele processo, ela querer se isolar. Mas assim, não, tudo vai estar resolvido se eu for pro topo da montanha. Que nada, pô, a mente dela vai junto. Aí agora, Thiago do Rinpoche mandando a real. Thiago do Rinpoche sendo Thiago do Rinpoche. Ouviu um amém? Ó a real. Você não pode conhecer a mente de uma outra pessoa. Pronto, acabou aqui o encontro. A única mente que você realmente pode conhecer de coração é a sua própria mente. Sempre que puder, contemple esses pensamentos, que são a sua vida humana é preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento. Por exemplo, vocês viram a reportagem, eu não vou falar que foi na CBN, nem no Huffington Post, para vocês não acharem que é plágio. Mas você quer achar que é propaganda, né? Mas vocês viram a reportagem do rapaz que ele subiu ao hospital para ficar perto da mamãe que ia. E aí, será que a gente conseguiu se imaginar ali no lugar daquele rapaz? E aí, brotou o quê? Ou seja, nossa mente é capaz de alcançar os outros seres, entende? Aquilo é comovente, pô. Aquilo é comovente. Ou seja, preciosidade da vida humana. A gente não sabe quando tá indo, entende? Infelizmente, ou talvez felizmente, não tem assim, nascido em, aí tem a data de nascimento, válido até. Não tem, entende? Não tem. Aí contempla a impermanência. E aí, é assim, agora a gente está contemplando a impermanência geral, né? Depois o karma, ou seja, existem padrões nas relações, vícios nas relações que de acordo com uma determinada situação aquilo aparece. E quando aquilo aparece, aquilo produz sofrimento. Olha, eu sou uma pessoa muito bondosa. Aí a pessoa começa a dizer o currículo dela. Mas, se você ameaçar dizendo para eu botar uma máscara, aí pronto. Olha, eu sou uma pessoa que faço tudo certinho. Eu declaro imposto de renda no tempo certo, eu emito recibo, eu vou ao banco, eu dou lugar para as pessoas passarem na minha frente, eu paro no sinal vermelho. Mas, se você mexer com meu filho ou com minha filha, já sabe o que acontece com você. Ou seja, é, não é que a pessoa é hipócrita, entende? Não é isso. A gente esqueça isso da pessoa ser hipócrita. Veja com compaixão. Veja que ela mesma é vítima daquilo que ela deseja e daquilo que ela rejeita. E ela faz isso de modo inconsciente. Ela não faz isso porque ela quer, entende? Aí, ó, seria interessante, galera, aproveitar exatamente esse tempo que está tudo mudando muito rápido e olhar com cuidado assim, a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento, sabe? Porque isso vai nos dar uma boa base para a gente não voltar às negatividades e as negatividades nos pegarem como antes. Se está tudo bem agora, maravilha, agradece. Contempla a impermanência. A impermanência é nossa aliada no caminho. Ela não é algo do mal. É isso. A impermanência é tão. Eu confio mais na impermanência do que na gravidade, entende? É isso, assim. A gente precisa olhar para isso e ver com cuidado. Então, vamos lá. O tema de hoje, de fato, começa na página 55, tá? Antes era só um preparativo, assim, amaciando um pouco. Não tem isso, né? Você compra um carro, aí você amacia um pouco o motor antes de poder entrar no que ele quer. Então, é isso que a gente estava fazendo. Então, na prática da meditação no cotidiano,
Ó, é exatamente essa frase que ele usa, tá? Na prática da meditação e ela é aplicada no cotidiano. Maravilha, né? Nós trabalhamos com dois aspectos da mente. A capacidade da mente raciocinar e a capacidade da mente conceitualizar. O que é que ele está chamando disso? Raciocinar. Olho, olho, percebo, entendo. Conceitualizar é, esse conceitualizar que ele está chamando, ele vai dizer aqui que é a qualidade que está além do pensamento que olha para as coisas apenas no aspecto funcional. Vamos lá, eu vou terminar o parágrafo para depois dar exemplos. Então, ó, a natureza não conceitual e ilimitada da mente. Existem etapas no caminho do Bodhisattva e uma dessas etapas é tu reconhecer isso, né? Que a mente ela não é limitada, ela é ilimitada, ela é espaço. Mas a gente na nossa bolha, a gente acha que é a bolha que diz tudo, e não é. Então, por exemplo, é, utilizando a faculdade racional, você contempla. Então, existe esse verbo aqui, que ele é um verbo que ele vai nos apresentar o seguinte, ó. Quando eu olho para as coisas, eu tenho a inteligência que é chamada de inteligência expansiva e tenho uma inteligência contemplativa, tá? Então, eu posso olhar para as coisas e quando eu olho para a inteligência expansiva, é assim, tipo, a namorada faz, Roberto, eu trouxe pão. Aí Roberto olha e diz, bom, então eu vou ao supermercado, vou comprar carne moída. A namorada, sim. Aí olha, dá para você trazer também batata palha? Sim. Dá para você trazer carne moída? Sim. Dá para você trazer aquele extrato de tomate que é tal e tal, tal? Sim. Dá para você trazer, ó, já fui. Aí, qualquer coisa tu manda um WhatsApp, tá? Dizendo o que tu quer. Aí, ou seja, a primeira ideia foi, comprei pão. E aí tu começa a expandir em cima daquilo, entende? Esse expandir, ele é infinito. Dá para tu fazer 1000 coisas ali. Então essa é a natureza expansiva. A natureza contemplativa, ela inclui essa inteligência expansiva, mas ela vai olhar também o que é que está acontecendo dentro. Ou seja, eu vejo como que eu estou dando nascimento para aquilo, né? Daí, quando ele fala assim, contemplar, é a inteligência contemplativa, tá? Eu estou indo devagar nesse ponto, porque assim, esse tipo de inteligência não é uma inteligência que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Por exemplo, é, verdade é consequência. Quem aí cresceu falando com pai e mãe sobre as emoções? Ou seja, além de falar das coisas normais que estão acontecendo, conversar com pai e mãe sobre o que é que está sentindo e como olhar para as emoções, entende? Como olhar para as próprias emoções. Eu acho que pouquíssimas pessoas. Isso não é uma coisa do mal, entende? É que é isso mesmo, é como o Sansara funciona, entende? Esse olhar contemplativo, ele não é bem-vindo. Por exemplo, tu chega num lugar e tu tá em silêncio, meu filho, você tá bem. Eu lembro minha mãe, quando era viva, ela fazia muito isso. Meu filho, você tá bem. Você quer um copo d'água? Ouve alguma coisa? Fale. Não, mãe, eu tô de boas aqui. Tipo, ou então, eu não peguei essa fase, né? Mas é assim, fique de silêncio e de castigo, de frente para a parede. Poxa, se a pessoa fosse um meditante, ia achar maravilhoso, ia querer ficar de castigo todo dia, entende? A pessoa ia dizer, meu irmão, aula de química não. Química era um saco. Matemática e física era legal, mas química não. Aí, química não. Deixa eu ficar de castigo ali de frente para a parede. Pronto, maravilha. Ou seja, o olhar contemplativo, ele não está preso ao resultado do que está acontecendo. Ele está contemplando, entende? Ele está sempre expandindo, não é expandido, mas ele está sempre aumentando a capacidade de jogar luz diante dos obstáculos. Pode ver, por exemplo, se eu estou olhando para um resultado, tá, o resultado está lá, do que eu estou querendo.
mas a base que eu estou olhando para aquilo, ela não é vista, é a própria base que vai desgastar aquilo. Como assim, Roberto? Tu agora lascou tudo, complicou tudo. É que assim, ó, por exemplo, se eu começo uma, uma relação, entende? Seja qual for a relação, seja qual for, sei lá, eu vou começar um emprego, mas aí eu vou começar a trabalhar num novo emprego e vou começar num modo super competitivo, eu já estou derrubado. Não é o outro que vai me derrubar, não. Eu já estou derrubado. Porque o modo competitivo, ele não é o modo como as coisas são, né? O modo competitivo, ele é uma forma de andar, mas não é a forma de andar. Aí, o que é que vai acontecer? Quem tiver um karma semelhante vai se agrupar e vai chegar uma hora que a pessoa diz assim, não, já deu. E naturalmente, como tem karma, tem insegurança, né? Então a gente poderia olhar, deveria olhar isso, com isso com cuidado, sabe? De onde é que a gente está fazendo a relação ganhar sentido. Não é por quê, mas é de onde ou como. Então, esse modo contemplativo, por exemplo, ele inclui olhar a qualidade dos pensamentos, olhar a qualidade das emoções que estão surgindo. Ele inclui a meditação essencial. É muito, muito complicado, é muito difícil você entrar nesse modo contemplativo sem ter prática de meditação, entende? Porque, por exemplo, o modo contemplativo inclui observar os pensamentos, as emoções, as ideias, inclui tudo isso. Aí, se tu não meditou, é muito difícil, pô. É muito difícil. Além do mais, a pessoa, ela, ela acha que a face dela é aquilo, né? Ela acha que a face dela é a raiva, ela acha que a face dela é o orgulho. Ela acha que a face dela é uma coisa meio é, é, heroína ou herói, né? Que é a coisa aguerrida, assim. Não é, entende? A face dela é compaixão, mas para ela ver isso, ela precisa contemplar. Então, contemplar é a. Até deixei aqui para deixar bonitinho, né? Contemplar é tu se tornar familiar com aquela inteligência, de modo que aquilo vai se tornando natural, de tanto tu repetir aquilo. Então, por exemplo, eu lembro, para aprender a tocar violão, eu era pequeno, né? Então eu tinha mais tempo livre. Mas demorou um tempinho, assim, para entender e colocar aquilo em prática, né? Os dedos, assim, leva um tempo, né? Então, como isso também é novo, vai levar um tempo para a gente internalizar isso. Agora, é uma super vantagem entender isso. Que é assim, onde tu está depositando segurança, se tu não tem lucidez, essa segurança vai se tornar tua insegurança. Porque é a natureza das emoções, né? É a natureza das emoções. Então, contemplar é se tornar familiar com aquela forma de inteligência em nossas vidas. Que forma de inteligência? A inteligência contemplativa, né? Aí ele diz assim, depois deixe a mente repousar. Essa inteligência também do repousar, ela às vezes é chamada de relaxar. Mas relaxar não é o relaxar que a gente está acostumado, né? Tipo, ai, eu quero relaxar. Vou para Serrambi, tomar água de coco, caldinho de feijão com milho verde, com milho e ervilha. Ah, quero relaxar. Não, não é esse relaxar. Relaxar é tu perceber que tem um espaço interno da mente que é, ele olha e ele reconhece o movimento da mente e ele reconhece que a mente também pode ficar quieta. Esse olhar está aqui, ó, tá atrás. Então vamos supor, aqui é o que eu tô, aqui é como eu me movo. Aí esse olhar atrás está vendo aqui, ó, a mente pode ficar em movimento, a mente pode ficar em quietude. Então esse olhar que percebe isso, ele é principal. Ele vem com a prática da meditação, ele vem com o olhar contemplativo. Então, ele diz, pense, então relaxe. Depois contemple, então relaxe. Ou seja, pense, então relaxe. Contemple, então relaxe. Eu vou trazer exemplos. Não use apenas um ou apenas outro. Então, por isso que é interessante intercalar, entende? Fazer prática de silêncio, chamata, com foco nos 5 elementos, 15 a 10 minutos. Depois, fazer o uso da sabedoria nas situações.
use os dois juntos, como se fossem as asas de um pássaro. Então, isso não será algo a ser feito apenas quando você está sentado em uma almofada de meditação. Maravilha, né? Porque nós somos praticantes do cotidiano. É isso, né? Já já vai ter um horário de alguma coisa que a gente vai fazer. Ou tem alguém já mandando um zap aqui, ó, Roberto, cadê o relatório que tu disse que ia mandar e não mandou? Então, não tem como. A nossa prática ela vai ser quando a gente estiver guiando o carro, quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver cagando, quando a gente estiver tomando banho, quando a gente estiver escovando os dentes. Ou seja, nossa prática é a gente retornar e lembrar que a gente é ser humano de novo, entende? Nós somos ser humano, assim. Então, não há necessidade de ter objetos especiais, nem um ambiente especial, entende? É bom sim ter um lugarzinho da prática da pessoa, porque aquilo vai ajudar ela a ela seguir com regularidade. A regularidade é mais importante do que a excelência na prática. Então, ela tem um ambientezinho dela, mas o importante é ela entender que a meditação, e essa meditação que a gente vai falar, ela pode ser praticada em todas as circunstâncias da vida. Então, vamos lá. Essa meditação que está sendo chamada, pode ser chamada de meditação analítica? Pode. Pode e deve. Para o pessoal que é cientista, né, cientista, a gente vai poder chamar essa meditação de Vipassana. Perfeito. Cientistas também vão querer chamar isso de Prajnaparamita também. Perfeito. Meditação investigativa. Perfeito também. Pode chamar do nome que quiser, entende? Pode chamar a meditação da cueca ou da calcinha de bolinhas amarelinhas. Perfeito. Mas o que importa é o que está sendo feito ali dentro, entende? Como que tu está fazendo ali dentro. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Então eu posso pegar e olhar, por exemplo, aqui, ó, tem uma imagem do Buda. Então, em primeiro lugar, eu vou precisar ter uma meditação silenciosa que me permita olhar para a imagem e não ser reativo à imagem. Poderia ser aqui a imagem, sei lá, sei lá, do, poderia ser a imagem do Slash, do Guns N' Roses, né? Um grande ídolo, assim, pá, uau, Slash, Guns N' Roses. Eu já ia começar a falar lorotas aqui, entende? Se fosse a imagem do Slash, do Guns N' Roses. Mas não é a imagem do Buda, a pessoa já olha assim, pá, a imagem do Buda. Aí eu posso olhar a imagem do Buda e ver, olha a imagem do Buda, ela tem um significado, ela não está aqui de forma aleatória, tem aqui, ó, pá, cada coisa dessa tem um pá, 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 assim, muito elevado. Aí eu olho para isso, isso faz um sentido, né? Aí eu posso também olhar e dizer, não, mas se a imagem agora estiver de cabeça para baixo, onde é que está o Buda, entende? Aí eu começo a entender que a sabedoria, ela não vem por ponto final e por exclamação. A sabedoria surge de interrogação, entende? Então eu entendo que se eu tenho perguntas, eu tenho como aumentar o foco da minha capacidade de andar no mundo, né? Eu poderia primeiro andar e olhar para isso, né? Eu olho para cá, não, mas é o Buda. Ah, perfeito. Mas pronto, agora eu inverti. Onde é que está o Buda agora? Ou então, eu poderia olhar e dizer, bom, mas olha, seu Roberto, licença. Veja, antes desse aqui ser Buda, o que você quiser chamar, isso aqui é celulose, entende? Tem um probleminha aí na sua visão. Depois, isso aqui é toner. E agora, onde é que está o Buda, entende? Se for o pessoal de informática, cientistas da área, vão tirar uma foto e vão ampliar até tu chegar numa unidade chamada pixel. Se for cientista da NASA ainda vai dizer, olha, isso aqui não é pixel porra nenhuma. Isso aqui é um bocado entre 0 e 255. Ou seja, eu posso olhar para a mesma coisa e eu sair de um olhar que estava fixado, entende? Esse ponto é que é o principal.
Eu saí de um olhar que o olhar está fixado. O olhar, ele vê a abertura onde antes estava tudo, onde estava tudo preso. Outro exemplo, eu posso entender qual é a verdadeira natureza das emoções, né? Então eu posso olhar, por exemplo, entender que não é a camisa do esporte que está produzindo a minha energia de raiva porque perdeu o domingo. Não é a camisa, entende? É, é que naquela situação, naquela relação com aquele objeto, provavelmente eu tenho um apego aí. Senão eu não teria raiva, entende? Aí eu começo a curar qualquer relação de raiva que eu acho que era externa e sempre foi. Aí você pode dizer, "Mas, Roberto, olha, isso aí é muito inútil. Eu nem para futebol eu treino, entende? É que assim, ó, calma, jovem. Calma, pequeno gafanhoto ou pequena gafanhoto. É que assim, primeiro eu preciso treinar com objetos que são objetos fácil. Não tem isso, né? Em videogame tem fácil, médio, difícil 2020. Pronto. Aqui a gente está treinando com coisas que são fáceis, entende? Por exemplo, geralmente ninguém vai olhar para um lápis e ter apego a um lápis. Geralmente ninguém vai ter apego ao lápis. Mas, por exemplo, pode ter algum assassino, John Wick, assim, que vai olhar para o lápis e vai dizer, bom, isso aqui é um objeto é uma arma, entende? Eu posso matar alguém com um lápis. Quem acha que eu estou blefando, assista John Wick, né? Foi inspirado em um assassino da... Eu não lembro qual era, mas era um Japão lá, feudal, que o cara matou alguém com um lápis. Ou seja, não é o objeto que está produzindo aquilo, entende? O objeto por ele mesmo, ele não tem força de me produzir algo. É algo interno que acopla no objeto e aquilo ganha força, entende? Se eu entendo esse processo como se fosse um processo de poder avançar e poder voltar ao ponto de liberdade frente a isso, é maravilha. Então, por exemplo, é, geralmente quando uma emoção negativa surge, a gente fica querendo muito é porque e fica querendo psicologar muito aquilo, entende? Aí a gente diz assim, bom, licença, aí Alt e Tab. O Buda não escreveu nada sobre autoajuda, entende? Então eu quero entender, na verdade, como que eu posso aproveitar essa experiência para quando essa experiência surgir de novo, ela surgir com menos intensidade, até o ponto que eu ganhe liberdade frente àquilo, entende? Então, na experiência dos mestres, não é na minha experiência, tá? Eu ainda estou passando um papel higiênico na bunda. Na experiência dos mestres, isso é real, isso é possível. Só que primeiro eu preciso treinar com coisas simples, com coisas que não despertem muita intensidade. Porque se aquilo tiver muita intensidade, geralmente a gente não sabe lidar com coisas que são muito intensas, entende? Então, essa prática que ele está trazendo, quem quiser se aprofundar, é chamada pensar, contemplar e repousar. É uma prática de meditação analítica. Ela é enfatizada no budismo tibetano e ela é uma prática muito apropriada para nós ocidentais, onde nós somos incentivados o tempo todo a olhar para as coisas de uma forma mais investigativa, de uma forma mais curiosa, de uma forma mais que olha para as coisas e duvida, entende? Então, se eu posso entrar e posso sair, aquilo não me perturba. Mas se eu posso entrar e não sei como sair, aquilo me perturba. Então, geralmente eu entro em uma emoção, eu não sei sair dela, entende? Então, agora a gente está tentando entender isso. Então, para poder fazer isso, em princípio, eu preciso treinar esse olhar contemplativo que olha para os objetos e não deixa o objeto ganhar força em cima de mim. Aí, a princípio, eu posso dizer, ah, isso é muito fácil com um objeto, eu quero ver nas relações. Bom, é a mesma coisa, entende? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí tu vai entendendo como é que a mente ela age de maneira impulsiva,
nas coisas. E tu começa a perdoar isso. O nosso perdão, ele não vem assim, tá perdoado, amigo. Não é assim. O perdão, ele vem por uma lucidez que ilumina aquele processo que está obscuro. Então, com chamata, que é a meditação silenciosa, eu acalmo a mente. Com meditação analítica, eu consigo entrar na natureza da mente. Eu consigo investigar aquilo, eu consigo ver com mais detalhes, eu consigo ter clareza, eu consigo ter nitidez sobre o que de fato é aquilo. Então as duas se complementam, tá? Então a gente poderia brincar um pouco assim com as situações e como as situações tiram um sarro de nós o tempo todo, né? Então, por exemplo, aqui o Buda já tá olhando meio de lado assim para mim, tipo, você olhou no meio da galera, tá querendo aparecer, me botando de cabeça para baixo, entende? O Buda já tá olhando meio de lado aqui para mim. Não é, entende? O Buda, a imagem do Buda, ela vai nos ajudar a manter a mente ancorada em um referencial de lucidez. Ou seja, durante o dia, provavelmente eu passo aqui no corredor e minha mente tá, eita, mas tem conta para pagar. Eita, e tem não sei o que era para agendar. Eita, e o carro tem que levar na oficina. Eita, e não sei o que lá. Ou seja, minha mente está saltitando de um lado para o outro, entende? De um modo desenfreado. Aí tu vê uma imagem, eita, o que é mesmo que o que é que o Buda faria nessa situação? Essa é uma boa pergunta, né? Quando a pessoa faz essa pergunta, ela está saindo dos referenciais dela. Quando ela sai dos referenciais dela, ela tem a possibilidade de ampliar a visão, né? Então essa meditação analítica ela é muito útil mesmo. Porque o Sansara está nos enganando o tempo todo. O Sansara tá pregando pegadinha na gente o tempo todo, galera. Por exemplo, eu estava vindo, precisei sair para resolver umas coisas. Aí quando eu passei na garagem, tinha uma porta de uma possível reforma lá. Quando eu olhei para a porta, eu não vi a porta. Eu fiz, isso aqui dava uma boa mesa. A mesa não está na porta, entende? Provavelmente outra pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, isso aqui dá para ser aproveitado numa outra obra. Eu vou dizer, não, amigo, licença, isso aqui é uma mesa, tá? Aí, vê só, vai ficar eu e a outra pessoa discutindo se aquilo é uma mesa ou não. Aí vê, como é que eu dou nascimento àquilo? Essa é uma boa pergunta, né? Se eu entendo como eu dou nascimento, eu entendo também o processo daquilo de perder brilho. Se eu entender como aquilo ganha nascimento e como aquilo perde brilho, eu estou fora desse processo, então eu dirijo a como aquilo vai aparecer na minha frente, entende? Então, uma chave para poder fazer isso é energia autônoma. Praticar a meditação com os 5 elementos e olhar para as situações de modo que aquilo possa ser elucidado. Primeiro, com coisas simples, porque não é um olhar que vai pegar assim. Também não é um olhar que está focado em resultados. Então isso dá um nó na nossa cabeça, né? Não tem resultado, não tem meta, não tem plano de... Não tem gráfico XY, não tem. O que tem é contemplação, tu olha e tu consegue ver além daquilo que é óbvio. Aquilo que é óbvio precisa pertencer ao mundo das bolhas. Aí tu sorri. Tu sorri porque tu consegue ver com uma visão mais ampla do que o teu karma estava direcionando para aquilo, né? Então, o ponto de saída de Sansara é justamente o ponto de ignição do Sansara, que é entender como que eu perco a visão mais ampla e fico fixado na visão estreita. Quer ver? Aí dizer, Roberto, isso aí é muito viajado, isso aí não aplica em porra nenhuma, isso aí teu é enrolado, entendeu? Vai estar encerrando aqui, encerra logo esse negócio aí. Mas vê só, como é que funciona a discussão? A discussão é assim, é, Geraldo vem e tá puto com alguma coisa que não tem nada a ver na relação, mas aquilo vem como uma borbulha. Mas não é uma borbulha de amor para te encantar. Não é Fagner, entende? É uma borbulha de alguma coisa que está em aberto que nem Geraldo sabe o que é. Aí Geraldo vai e encontra com Dulcineia. Não é Ceia, é Dulcineia. Aí
Geraldo vai e encontra com o Dulcinea. Quando o Dulcinea e Geraldo se encontram, eles começam a conversar entre si. Pá, 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 pá. Aí um dos dois, seja qual for, vai pegar a conversa inteira tê, 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 e vai resumir aquilo. Não, mas você disse tal coisa. Pronto, acabou. Travou a situação. Geralmente a gente não tem meio hábil para lidar com isso. E o que a gente faz é pegar e dizer, mas você fez isso mesmo. Aí, tá, 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 e a pessoa fica tá, 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 bala para tudo que é lado, entende? Quando na verdade é assim, ó, vê, tem um bocado de coisa boa que já estava acontecendo. E provavelmente os dois estão em borbulhas que não tem nada a ver naquela relação em si, de Dulcinea e Geraldo. E a pessoa vai passar talvez minutos, horas, dias, talvez semanas, irritada, puta da vida, dizendo que aquilo de fato não presta e que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e começa. Aí o que é que ela vai fazer? Tem lá, tem um bugzinho, vocês entendem bug? Ou seja, tem um probleminha ali na identidade que é, quando a coisa aperta, eu vou transmigrar. Ou seja, eu acho que eu estou resolvendo aquilo, mas eu estou mudando a situação fora, achando que a situação dentro vai mudar. Não é. Na perspectiva do budismo, eu preciso mudar dentro primeiro. Caso contrário, o software do Sansara, software tipo assim, o Windows, que faz o computador funcionar, não tem? Provavelmente todo mundo aqui deve estar usando o Windows. Ou quem usa Mac vai usar o Mac OS. Quem usa o Ubuntu, quem usa Linux pode estar usando um Ubuntu, ou seja, o software, entende? O hardware é o que a gente enxerga fora, mas o software, ele segue. Aí vai fazer sentido o que o Osho diz, que é assim, a pessoa teve 9 casamentos com 9 pessoas diferentes, mas na verdade ela repetiu de novo e de novo e de novo a forma de andar. Ela só trocou fora. Aí fica uma coisa meio sessão da tarde, né? Tipo, história sem fim 1, história sem fim 2, história sem fim 3, 4, 5 e vai. Aí a pessoa diz assim, meu irmão, ó, eu não aguentava ver, vale a pena ver de novo. Por que é que eu tô querendo seguir com isso, né? Eu não quero. Eu não quero. Essa coisa de vídeo show aí, não rola. Eu não quero. A pessoa começa a entender o que ela tá chamando de show da vida, né? O show da vida é operar a energia na condição de um objeto. E ela ignora a impermanência, ignora a própria flutuação de energia. Aí, com o tempo de prática, ela vai entendendo que, por exemplo, mau humor, tristeza, insegurança, insatisfação, etc., tudo isso tem um nomezinho chave chamado dukkha. Dukkha é como se fosse a ignição do processo, né? Aí depois ela entende, não, mas então como que dukkha surge? Ela entende, tá, o processo de identidade, etc. Como que o karma faz a gente ficar preso, né, nas situações. Como que é isso, né? Por exemplo, numa sala, tu coloca uma barata. Tem pessoas que não vão olhar para a barata e não vai acontecer nada. Tem pessoas que vão olhar para aquilo e elas vão pro reino dos infernos na hora, entende? Elas têm pavor daquilo, têm medo. Então não é a barata que está produzindo aquilo. Porque se de fato fosse a barata que estava produzindo aquilo, aquilo seria universal. É quase método científico, entende? Vamos supor que seja a barata que está fazendo isso. Então, se tem um que nega aquilo, não é. Não é a barata que está provocando aquilo. É uma estrutura interna que olha para aquilo e congela a barata. Mas não precisa ter uma barata fora para aquilo funcionar. Eu posso, por exemplo, as meninas vão me odiar hoje, mas eu posso, por exemplo, ir dormir, tá com o meu puffzinho lá do Senhor dos Anéis, já de pijama, com protetorzinho, ar-condicionado em 23 graus, que segundo os cientistas é como a pessoa deveria botar. Aí tô aqui deitada, aí eu vou sonhar com baratas. Bom, se a barata do sonho tá te perturbando e a barata da vida real também tá te perturbando, não é extremos, entende? É alguma coisa interna que se mexe com aquilo. Ou seja, a gente precisaria olhar isso com cuidado, né? Por exemplo, o Instagram. Aquilo é um bombardeio para deixar a gente anestesiado. Parece a pílula do... Eu não lembro como é que é. É do Admirável Mundo Novo. Aí tinha uma pílulazinha que tinha um nome. Que é para deixar a pessoa super anestesiada, entende?
E ela fica indiferente ao que está acontecendo com o mundo. Então, por exemplo, essa pandemia, ela veio para mandar a real, né? Tipo, a gente tava achando que o quê? A gente tava achando que era só andar para lá, andar para cá, vai pro shopping final de semana. E agora? Agora, tipo, agora eu acho que deve estar melhor, né? Mas teve uma hora que a pessoa teve que ficar com ela, e apenas ela. E aí? Aí a pessoa, ela não tá nem aguentando ficar com ela. Ela quer que alguém aguente ela. Pera aí, pessoal. O discurso de casamento deveria mudar, entende? Depois da pandemia, o discurso de casamento deveria mudar. O discurso de vamos fazer uma sociedade deveria mudar. O discurso de você é meu pai, você é minha mãe deveria mudar. Que a pessoa viu, entende? Ela viu assim que, tipo, tinha hora que a pessoa vai dormir, ela diz, tá, deixa eu pegar a pipoca aqui. E não precisa nem ligar a Netflix, entende? Ela vai dormir e fica olhando pro teto, assim. Aí ela, uau! É isso, entende? Que tu não sabe o que vai acontecer, né? Surge insegurança e aquilo começa a rodar rápido, assim. Então a gente deveria olhar com cuidado, sabe? Aproveitar, eu acho, sabe? Aproveitar que tá nesse momento, que tá todo mundo tentando fazer de outra forma e tentar colocar o que for possível, tá? Em prática. Que a gente não tente colocar isso 100%. A gente não está precisando de eficiência, a gente está precisando de regularidade. Só isso. E isso é novo, né? A pessoa chegar, pensar, contemplar e repousar. E, tipo, que porra é essa? Entende? Tipo, tá, e tem alguma coisa que eu iguale a outra e veja que aquilo tá indo certo ou tá indo errado. Não, não é. É acumular uma forma de olhar. A ponto que tu olha e tu vê aquilo acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa que é simples de olhar. Quando eu abro a geladeira, eu não vejo mais um iogurte, entende? Ou, desculpa, quando eu abro a geladeira, eu não vejo mais a essência do iogurte, eu vejo o iogurte. Aí se eu virar atrás, eu tenho assim, contém, aí ele vai dizer, né? Aí eu abro a geladeira, eu não vejo mais tomate, eu vejo extrato de tomate. Aí quando eu vou no supermercado, eu não vejo mais o boi, eu vejo carne moída. Onde começa isso, entende? Aí tu começa a entender a interdependência, né? Como uma ação pode afetar algo muito maior do que o lugar onde tu tá. Então, é interessante olhar para isso, né? Olhar para essa questão de onde que a gente está olhando para as coisas e que a nossa motivação seja mais elevada, sabe? Isso não é papo de coach, assim, tipo, é assim, que a gente entenda que a nossa motivação seja a mais elevada possível. Porque a gente vai se sentir bem e a gente se sentindo bem, a gente tem como, pelo menos, ajudar as pessoas a se sentirem um pouco melhor. E se não conseguir ajudar, que a gente não enche um saco de ninguém. Não enche. Que a gente vai começar a entender que, tipo, a outra pessoa também está no mesmo processo. Mas geralmente a gente não vê como igual, né? A gente não vê como igual. A gente vê se comparando. Não vê como igual. Então acho que é isso, né? Que a gente possa praticar de forma que a gente possa se tornar humano novamente, assim. Eu não tenho nada contra o Instagram, eu até tenho conta no Instagram, mas aquilo é uma outra realidade, assim. Parece que tu entra ali e todo mundo é feliz, ninguém tem problemas, ninguém. Aquilo é um pouco alienante, assim. Tem alguma coisa de errado com aquilo ali, né? Então, que a gente medite para se tornar humano novamente. Entender que a gente tem problemas, que a gente sorri, que a gente chora, que a gente tem emoções também. Entender e para complementar, né, o uou do Jô Soares, entender de fato que a compaixão é algo que pode ser praticada. Compaixão não é algo que está em algum lugar muito distante, tipo céu e inferno, e eu vou ter que lutar por aquilo. Não. Compaixão é algo que pode ser colocado em prática. É isso que os ensinamentos querem lembrar, entende? O Buda deu um ensinamento por 45 anos focado em compaixão. Então,
Se a gente tem algum objetivo, alguma meta na prática, é que seja fazer a compaixão se tornar acesa. Já que a gente tem essa aspiração, mas existem ventos internos que apagam a chama da compaixão, né? Então, que a gente faça isso brilhar novamente. E a gente vai se sentir bem, galera. E a gente se sentindo bem, a gente pode irradiar isso também para as outras pessoas. E é feito ele diz, né? A gente não pode, de fato, conhecer a mente de uma outra pessoa. Por isso é importante, às vezes, perguntar. Mesmo que aquilo esteja sendo óbvio pra gente, mas pergunta para outra pessoa. Por exemplo, geralmente quando a pessoa ela vai começar a ficar triste, a energia dela e o corpo dela já começam a dar sintomas daquilo. Mas ela não vê. Porque ela está muito misturada, ela está muito intensa naquilo, entende? Então, a gente pode chegar e perguntar. Eita, é mesmo, não estava vendo isso. E sempre que puder, a gente contemplar isso, sabe? Bom, nascimento humano precioso, permanência, karma, sofrimento e como faz para sair disso. Então, eu já falei demais e a gente vai fazer a dedicação de méritos, tá? Eu gostaria de lembrar da questão da sustentação das atividades. Então, durante esse período da quarentena, as atividades do SEB, as atividades básicas, né, dos SEBs continuam. E a questão da generosidade é como o Dharma tem sido sustentado até os dias de hoje. Ou seja, a gente olha para isso. Se isso nos alegra, então que isso possa ser sustentado, né? Que isso possa ser mantido para que outras pessoas possam ter contato também. Então, desculpa, o que acontece? A contribuição sugerida por cada encontro está estipulada no valor de R$ 20. Mas esse valor ele pode se ajustar ao momento atual de cada um, entende? Ele também não é um empecilho para a gente praticar e participar, mas que a gente tenha um bom senso de que essa ajuda faz as coisas funcionarem. Nesse link que eu coloquei, existem duas contas para depósito e tem o link, tem o número da Regina, que é quem está responsável de cuidar disso, tá? Como funciona? Se a pessoa quiser fazer a doação por cada encontro, ótimo. Se a pessoa quiser fazer uma doação e fazer um cálculo lá dela, lá, sei lá, são R$ 20 por encontro, então 20 vezes 4 dá R$ 80 e ela acha que tá tudo bem para ela doar R$ 80. Faça a doação direta, entende? A gente não tá, a gente não tem como ficar gerenciando, não é uma academia que a pessoa vai gerenciar, olha, tem aqui Thaís Pontes e ela fez tal coisa, então ela pode participar. Débito ou crédito, não é assim que funciona. É bom, se eu me alegro com o que está sendo oferecido, que outras pessoas também possam se alegrar. Então, nesse link, tá cebb.org.br/Recife on, tá o acesso de como esse ato de generosidade pode ser feito. Roberto, não tenho condições de doar os R$ 20 por encontro, por qual motivo seja, e eu só posso doar R$ 8, sei lá. E 8, mas a mente começa, né? Porra, bicho, R$ 8, R$ 8 não dá nem para comprar um sonho, uma Coca-Cola, entende? É que não é sobre a quantia, entende? É sobre o ato de tu oferecer. É isso. Ou seja, ofereça aquilo que lhe for confortável. É isso. Isso é um pouco estranho, né, na nossa cultura, assim. Porque a gente quer que alguém diga se aquilo tem valor ou não. A gente é que tem que dizer se aquilo tem valor ou não, pô. Então, a gente vai encerrar a prática de hoje e lembrar, galera, do Retiro com Lama Santa, hein, tá? Começa dia 25, vai até o dia 2 e semana que vem não tem encontro. Eu vou estar acompanhando o Retiro. Espero vê-los lá, né, no Retiro. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.
todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim, pela conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondetsen possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem locho sum loche dzalin sasun chapa peldro do chosun não adam hidra do sungele show. Então, tenham um bom final de noite para vocês, bom descanso, boas práticas e até daqui a 15 dias, né? Então, boa noite. Obrigada. Valeu, boa noite, Betão. Valeu. Gratidão.